Boa noite, caríssimos irmãos. Boa noite. É uma alegria também de nossa parte estarmos aqui, nesta casa amiga, co-irmã, onde temos tantos corações queridos que já militam há tantos anos na Seara de Jesus, espírita, em outras, mas nós estamos na Seara Espírita, que é uma bênção para nós. Acho que todos podemos dar testemunho para aqueles que no momento estão como frequentadores desta casa, de que é uma alegria poder servir em nome de Jesus também numa seara como essa, porque o serviço com Jesus e a serviço de Jesus, ele acontece em toda parte, como nós ouvimos na mensagem inicial e preparatória da nossa conversa, porque fazer o bem é para qualquer hora do dia, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer condição. É uma disposição, é uma abertura, é um estado de alma, vontade de servir, de ser útil, de estar à disposição, como se colocou Paulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça neste momento, aqui e agora, diante de determinada situação que nos advenha? Um acidente, alguém que passa mal no nosso trabalho, na rua, estamos a caminho, estamos de bicicleta, estamos a pé. Tem inúmeras circunstâncias e oportunidades para fazer o bem. Falta? Não falta. Para o lado que nós nos virarmos, tem gente, e onde tem gente, há sempre alguma necessidade. E quando falamos em necessidade, essa luz, a doutrina espírita projeta sobre as nossas mentes, as nossas ideias, não é necessidade material só. Não é necessidade só de alimento, de remédio, de roupa, porque quem está abastado no momento, as questões materiais, suprido das necessidades materiais, pode ter, e com certeza muitos têm, inúmeras necessidades. Os números, infelizmente, no momento, a quantidade de suicídios que acontece no nosso país, em outros países também, é assustadora, é gigante, em termos de mais de um por minuto, é menos de um minuto, as últimas estatísticas que nós temos, de 5, 6 anos atrás. Então, é algo alarmante. É alarmante por quê? Porque a vida é o bem maior que Deus nos deu. O primeiro e o maior bem, porque com a vida nós vamos, no estado de viver, na condição de viver, nós vamos realizar obras a serviço de Deus ou em desserviço de Deus ou de Jesus. Então hoje, 18 de abril, comemora-se mais um ano, mais um aniversário da doutrina espírita na Terra, entre nós encarnados. Ela nasceu em 1857 aqui, então, portanto, hoje, 168 anos. É nova, comparada com outras religiões que estão aí há milênios, ela é mesmo novinha. Tem gente que está tendo o primeiro contato com ela agora, ou já teve em algumas encarnações, algumas gerações, ou no mundo espiritual, mas para nós aqui, na crosta terrena, na condição de encarnados, ela é muito jovem. E ela traz coisas diferentes? Traz. O que ela traz? Hoje o nosso tema, o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, nós vamos usar o Livro dos Espíritos e tão somente o índice para nos servir de guia para conversarmos, refletirmos um pouquinho hoje sobre a doutrina espírita, sobre esse farol que foi projetado sobre a humanidade, visando auxiliar, ser uma mola propulsora no seu progresso. E especialmente parafraseando o codificador Allan Kardec, no progresso moral da humanidade. É que nós vamos encontrar o grande propósito e objetivo da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos, ele começa com uma introdução, como a maioria das obras. Só que é diferente a introdução desse livro. É a introdução ao estudo da doutrina espírita.
Não é uma apresentação, não vai trazer ideias sobre o que o livro vai tratar. Não, é uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, eu quero saber uma síntese da doutrina espírita. Vou lá e leio a introdução de O Livro dos Espíritos. E vai ter lá, eu vou conseguir compreender. Este livro, ele contém a doutrina espírita completa, na sua completude. Mas e as outras obras do Pentateuco e as outras obras que Allan Kardec escreveu? Elas são suplementares, complementares às outras 4, que formam o que nós chamamos no movimento espírita de Pentateuco, o conjunto das 5 obras fundamentais do Espiritismo, porque todas as outras que estão aqui, elas vão especificar, vão detalhar as 4 partes de O Livro dos Espíritos. Aí nós vamos ter o segmento com o Livro dos Médiuns, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Céu e o Inferno e com a Gênese, trabalhando, nos ajudando a compreender mais as 4 partes desta obra primeira. Mas ela é completa, então, se nós queremos nos aprofundar, nós vamos para as seguintes. E como é que ela inicia? Então, introdução, que é uma síntese, para quem quer ter uma ideia inicial da doutrina. E aí tem sim a apresentação do livro, que está no que foi chamado aqui por Allan Kardec de prolegômenos, que quer dizer prefácio. Então, onde vão ser apresentadas as ideias, o que a obra pretende e o porquê dela. E ali justamente eles vão explicar que Allan Kardec vai explicar que é obra dos Espíritos, que não é obra dele, que ele foi um compilador, nós chamamos de codificador, é isso, ele compilou as inúmeras mensagens ou ideias e leis e conhecimentos que foram revelados pelos Espíritos, e ali está muito repetido, é obra deles, não é obra minha, escreve Allan Kardec. Para nós termos ideia de onde veio, revelação, é revelação, por isso, porque veio do mundo espiritual, veio das entidades espirituais, não é obra de um ser humano, de um encarnado. E ali diz que é um conhecimento que veio na época predita, na época certa, em que nós, seres humanos encarnados aqui na crosta, estaríamos em condições emocionais, espirituais, cognitivas, de compreender o que esses conhecimentos iriam ensinar e ensinam. Então começa aí a nossa jornada pelo Livro dos Espíritos, com essa grandiosidade nessa parte inicial também, que é o prefácio. Ele é curtinho, mas ele nos traz também muitas lições, além da própria introdução, que é a síntese da doutrina. E ali nós vamos ter 4 partes, ou 4 livros. O primeiro das causas primárias, o segundo do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, o terceiro das leis morais e o quarto das esperanças e consolações. Essas 4, o que tem? Kardec, ele era cientista, sim, ele atuou muito como professor. Sua formação era pedagogia e inúmeras outras, porque naquela época não era tão específico como hoje. Então ele falava vários idiomas, ele trabalhou como contador, ele trabalhou como professor, ele atuava em muitos campos. E ele, quando elaborou isso aqui, ele usou um método, uma didática muito lógica, porque o objetivo do Espiritismo, isso está lá no começo, é que ele seja entendido por toda a gente, não só por quem tem uma graduação, por quem fez o ensino médio, por quem aprendeu a ler e escrever, não, por toda a gente, até mesmo por aqueles que não aprenderam, não tiveram acesso à escola, que vão ouvir sobre o Espiritismo. Eles não vão conseguir ler, mas vão ouvir, como nossos irmãos que também às vezes têm alguma outra deficiência que os impossibilita o acesso à leitura, como a maior parte. Então é para todos terem acesso à linguagem mais simples possível e uma estrutura lógica das ideias, de forma que nós conseguíssemos entender com mais clareza o que estava sendo passado pelos espíritos do bem, os espíritos benfeitores da humanidade. Tanto que ali no prefácio, quem que assina o prefácio? São os espíritos, alguns assinaram, porque o final é outros. Sócrates, que é o pai da filosofia aqui entre nós,
Platão, seu discípulo mais direto também na filosofia, São Vicente de Paulo, São Luís e outros tantos, que participaram desse advento fenomenal de trazer essa revelação, esses informes, essa boa nova para nós. Hoje também, século XIX, e já estamos no século XXI. Então começa falando de Deus, começa falando do Espírito, da matéria, na parte primeira. Por quê? Porque pela estrutura que Allan Kardec estabeleceu, primeiro a origem, primeiro as causas. Lembram daquelas 4 perguntas? Alguém já ouviu falar aqui? De onde vim? Para onde vou? Por que estou aqui? O que vai acontecer comigo no futuro? Existe um futuro? Então essas perguntas são aqui respondidas. Inicialmente é assim: de onde eu vim? A minha natureza, a minha origem. E ali está posto que sim, a causa primária de tudo que existe, que nós vemos, ouvimos, percebemos e que nós não percebemos, é Deus. Uma inteligência superior, a inteligência máxima que existe e a causa de tudo. Essa é a nossa procedência, essa é a nossa origem. A natureza nossa, natureza dos espíritos, vão ali explicar que nós não temos condições ainda de compreender, que isso realmente ainda é um mistério. Como nós fomos feitos, como nós fomos criados e quando nós fomos criados. Isso nós ainda não teríamos, podemos colocar dessa forma, capacidade cognitiva para apreender isso. Mas nós vamos nos satisfazer, e assim os espíritos dizem: ó, isso nós já podemos contar para vocês. A natureza é o que pelo raciocínio? Espiritual. Imaterial, podemos falar desse modo também. Incorpórea, podemos falar desse modo também. Que quer dizer que não é desse corpo. Por quê? Porque esse corpo morre. Porque nós passamos aqui um período, utilizamos essa matéria e ela perece. Então ela não é permanente. Por isso que pelo raciocínio nós vamos chegar à imortalidade. Então tá. Existe alguma coisa nesse nosso corpo, além dele? Existe. Tem um ser que pensa, tem um ser que sente, tem um ser que raciocina, tem um ser que elabora ideias, que interage, tanto que quando perece o corpo, quando ele não dá mais condições de habitação, ele é como uma moradia, o corpo precisa abandonar. E o que nós vemos ali? O que nós vemos ali? Um monte de carne, né? Uma matéria ali que não tem mais vida. Essa é a diferença. Então algo anima aquele corpo. Anima, faz a diferença, que é nos seres vivos. E nós somos isso. O espírito, então, junto com o princípio vital, que é um elemento intermediário, que precisa ali, é uma força motriz, é como se fosse um combustível. Vamos colocar assim, que não é o nosso propósito hoje. É só passarmos. Precisa para o espírito se conectar à matéria, poder fazer uso dela, princípio vital, que é o princípio presente nos seres vivos. E é justamente aí que vai finalizar a primeira parte do Livro dos Espíritos. Falando de Deus, da nossa origem, falando dos 2 elementos gerais do universo, que são o espírito e a matéria, ou elemento espiritual, elemento material. Vai falar da criação, como é que ela acontece em linhas gerais. E fala, daí fecha esse capítulo com o diferencial dos seres vivos, que é o princípio vital. E que coisa linda, nós somos uma das forças do universo. Uma das forças. O espírito é essa força presente, pulsante, inteligente, que faz diferença no mundo onde vive, que pode fazer diferença se assim desejar. Porque se eu escolher ficar no ócio, ficar na preguiça, ficar parado, eu não vou fazer diferença, quase. Mas se eu escolher produzir obras, eu vou fazer diferença. E aí nós adentramos na segunda parte, que vai falar do mundo espiritual, que é a nossa procedência. Então, fazendo essa viagem, essa rota
tábua de matérias, como colocou Allan Kardec, que seria o nosso sumário, hoje em dia nós chamamos de sumário, nós vemos ali os princípios da doutrina espírita claramente colocados. Já falamos de Deus, já falamos do Espírito, da sua existência, e aí na segunda parte nós vamos ver tudo explicado, o que pode acontecer conosco, os vários estados que nós vamos ocupar. Nós encarnamos, está lá, o objetivo da encarnação. Então o Espírito existe, pré-existe a matéria, que é a nossa natureza espiritual. Ele passa por aqui, depois ele deixa isso aqui porque o corpo perece. Vai falar então da desencarnação. Como é que é a desencarnação? Como é que ela acontece? Qual o impacto? Existe perturbação? Existe dificuldade ou não? É fácil, é igual para todo mundo? Não é? Como é que é a encarnação? Como é que é a união da alma com o corpo físico? Ou melhor, do espírito com o corpo físico? Porque na doutrina espírita nós vamos chamar de alma o espírito que está encarnado. Então, como é que é essa união? O papel dos pais influencia ou não para o espírito, a diminuição do perispírito, que é o corpo sutil, o esquecimento do passado, todo esse processo para voltar, para estar aqui. Depois todo o processo para sair daqui. E a grande lei que rege, já que o corpo perece, nós estamos lá, nós aqui viemos, voltamos, existe uma lei por trás disso que é a da reencarnação. Por isso que ela vai ganhar destaque lá na segunda parte. Que Allan Kardec tem 2 capítulos falando, explicando como é que acontece a reencarnação, e depois ele faz ainda discorre muito sobre isso, porque é muito importante para nós entendermos. É uma lei grandiosa, porque ela nos oportuniza inúmeras chances de crescermos, de nos desenvolvermos e de equacionarmos as pendências do passado, de curarmos as nossas feridas, de neutralizarmos os efeitos do mal que possivelmente tenhamos feito. Porque o fato aconteceu, está lá, nós não apagamos. Aconteceu, faz parte da história das nossas vidas, de outras vidas que também compartilharam conosco momentos da existência. Mas nos efeitos é que nós vamos trabalhar para equacionar, transmutar, até apagar, neutralizar esses efeitos, para que eles cessem. Não é assim quando acontece, por exemplo, uma obsessão, que é uma influência perniciosa de um irmão sobre outro, perniciosa porque visa prejuízo, prejudicar. E às vezes ela tem causa no passado, às vezes é uma vingança, é um mal entendido, um mal que aconteceu e que vem aquele querer fazer a justiça, que é a prestação de contas. Então vem uma oportunidade para que nós curemos essas pendências do ontem, com o perdão, com o serviço no bem, com a fé, com a firmeza, com o prosseguir. Não desistir, não desanimar, porque sabemos que o amanhã traz novas oportunidades, mais oportunidades ainda. Então aqui nós ainda vamos encontrar nessa segunda parte, que quando nós estamos encarnados, quando o corpo dorme, nós saímos dele, saímos. Emancipação da alma, ou os fenômenos anímicos, vai nos falar ali sobre eles. Vai falar que os espíritos também se comunicam conosco? Sim. Então o espírito está desencarnado, ele está encarnado, ele também, quando está encarnado, o corpo dorme, sai, ele interage no mundo espiritual, ele vê coisas do mundo espiritual, até mesmo daqui, vai em outros lugares daqui mesmo. Às vezes não acontece de gente contar que vai em outra casa, que encontrou com outro encarnado, que outro veio na sua casa. Então, porque nós somos espíritos, estamos momentaneamente encarnados, nós não perdemos as nossas faculdades, elas só ficam um pouco obscurecidas quando nós estamos encarnados. Não temos toda a facilidade
de quando estamos livres. Mas somos espíritos. Aí muita gente fica espantada. Para nós, na doutrina espírita, isso é tudo natural. Absolutamente natural. Porque em sendo espíritos, estando aqui, nós interagimos com os chamados vivos ou encarnados, com os desencarnados, chamados mortos por outras religiões. Então, tudo natural. A influência de lá para cá, daqui para lá, via dupla, mão dupla. E ainda também, como já comentamos, quando estamos no processo de reencarnar e de desencarnar, também ganha um capítulo específico aqui. Então nós vemos, estudando essa segunda parte, que o grande objeto de estudo da doutrina espírita, ou é o objeto mesmo, porque os outros fazem parte, são decorrentes dele, é quem? É o espírito. Ganhou toda essa segunda parte, que é realmente muito grande, e as outras duas também, que nós vamos ver. A segunda, a terceira e a quarta dizem respeito à existência do espírito. E quando falamos em existência, é aqui como encarnado e como desencarnado, é a vida no seu todo, na sua completude. Então, na primeira parte, nós vamos ouvir falar de Deus, sim, porque Deus nos criou. Nós vamos ter também alguma coisa lá sobre os animais, sobre as plantas, sobre o mundo onde vivemos, porque faz parte, é onde o espírito vive, interage, transforma a matéria que está ao seu dispor. Mas, grandiosamente, a segunda, a terceira e a quarta parte vão tratar da nossa vida moral. De como estamos, como vivemos, o que podemos fazer da nossa vida. E aí a terceira parte das leis morais são o quê? Dizem os espíritos. Primeiro Kardec apresenta no primeiro capítulo da terceira parte a lei geral. Ele vai falar das leis no seu todo. O que é essa lei de Deus? Para que ela serve? Vai estar lá, tem as leis físicas e tem as leis morais. Aqui neste livro nós vamos tratar das leis morais, vai explicar. Não vamos entrar nas leis físicas, porque das leis físicas tem inúmeras ciências que vão estudá-las, que vão desenvolvê-las. E estão aí hoje, inúmeras universidades, cursos que nós vamos fazer para aprender sobre biologia, sobre química, sobre física, sobre engenharia. Claro, a doutrina espírita toca nesses conhecimentos. Ela tem contato, sim, mas não é o seu campo de estudo. O seu campo de estudo, o objeto de estudo é a alma ou espírito. E quais leis que regem a vida desses seres, a nossa vida? Foi dividida em 10 leis. Leis para com Deus, para conosco e para com o próximo. Isso nos lembra alguma coisa? Nos lembra alguém? Nos lembra algo? Deus, eu mesmo, o próximo. Como é que é a minha interação com Deus? A minha interação com o próximo, como é que sou eu comigo? Não é aquele mandamento que Jesus ensinava? E que já vem de antes também? Então, amor a Deus, amor a si, amor ao próximo. E aqui na terceira parte nós vamos ter luz sobre isso, esse mandamento desenvolvido ali como os deveres. Quais os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco. Então por isso que começa com a lei de adoração. Reverência à divindade que nos criou. Respeito, consideração. Não é assim que nós podemos ensinar os nossos filhos a terem respeito pelos mais velhos, porque quem cuida, quem gerou, quem alimenta, quem leva e busca para a escola, ou seja, quem está dando oportunidade, está fazendo renúncia do seu tempo, dos seus afazeres, dos seus lazeres, para cuidar de alguém. Deu a vida, já é muito, já cuidou, mais ainda, tem uns que só dão a vida e não têm condições de cuidar. Várias causas. Tem outros que dão a vida e cuidam
por anos e anos. E depois chega mais adiante na vida, quando nós já estamos mais velhos, aí muda o papel. Vamos cuidar dos pais. Ou se nós temos alguém com necessidade especial na família, demanda o cuidado maior por toda a existência daquela criatura. Então é um ajudando o outro, né? Aprendendo nessa lide de cada dia a desenvolvermos o amor, o objetivo maior. Mas primeiro desenvolver o respeito, a consideração, o carinho, a ternura, a atenção, aqueles cuidados básicos de cada dia em casa. De limpar junto, de tomar banho, de lavar as coisas, de arrumar. Ali nós estamos aprendendo uns professores dos outros. Por isso que o lar é a primeira escola, no dizer dos Espíritos. A primeira escola e a grande escola, a família. Que não perece porque nós seguimos com ela a encarnação inteira. Só muda a fase, né? Só muda a fase. Uma hora uns cuidam, outra hora os outros, uns estão doentes, os outros, e assim nós vamos indo, tocando barco. Então, essa doutrina ela é maravilhosa. E quando às vezes nós ficamos ali, essas leis nos ensinam isso, os nossos deveres. Então, a lei de adoração e a lei do trabalho. Porque Deus deu as condições, deu a natureza, está aí a nosso dispor, mas qual é a nossa parte, nosso dever para com ele? Ele deu uma parte, e tem a nossa, que é a do trabalho, que vem a lei do trabalho logo ali em seguida. É trabalhar, é fazer por merecer. Eu ganho uma parcela, e a outra eu faço. Deus propicia com tudo que nós precisamos para a sobrevivência, para estar daqui. E tem a nossa parte, que é trabalhar por manter, por conquistar isso segundo o nosso sistema de vida aqui, sistema social, econômico. Estou vendo que é algo que é muito próximo de nós, não é distante. Não uma teoria filosófica, a doutrina espírita ela é próxima do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida 24 horas por dia. E depois nós vamos entrar, essas seriam as duas leis dos deveres para com Deus, a lei de adoração e a lei do trabalho. E depois nós temos as leis que vão ser do cuidado conosco, a de reprodução, a primeira que nos vem à mente, a de conservação, que é do instinto mesmo, é de preservar a vida, de nos manter. Se vem ali um ônibus, vem algo para cima de nós vamos correr, nós vamos nos alimentar, nós vamos tomar remédio quando precisa, nós vamos buscar o médico quando precisa, nós vamos buscar o tratamento da saúde, tudo para nos mantermos aqui, isso faz parte. É um respeito à lei de conservação, é um respeito à vida que Deus nos deu. A lei de destruição, a palavra que nós vamos entendê-la é a transformação. O homem transforma a matéria, transforma o mundo. Acontecem as coisas que às vezes nós não compreendemos de primeira vista, por exemplo, os flagelos, chamados flagelos destruidores, esses eventos da natureza, isso tudo faz parte da lei de destruição e também é uma forma de nós estarmos aqui atuando no mundo, faz parte do nosso aprendizado também. Às vezes vem algo drástico para mexer com o meu íntimo, para que eu saia da minha zona de conforto e saia do meu egoísmo, que é a minha zona de conforto. Para que eu me mexa em ver alguma coisa lá no meu armário, para quem está precisando, para quem está passando frio, em ver algumas coisas lá no meu armário da minha despensa, porque tem gente passando fome, eu estou lá, cheia de supérfluo, de sobras. Tem às vezes remédio, não tem remédio vencendo lá, às vezes guardados, alimentos vencidos, aquilo ali é algo que foi desperdiçado. Então a transformação, ela vem às vezes, a destruição ou a transformação vem às vezes é o aguilhão, como diz André Luiz e outros espíritos, para nos propulsionar, fazer sair do nosso egoísmo e poxa, tem mais gente precisando, e quando eu precisar? E quando for a minha vez? Porque isso a doutrina vai explicar. E quando for eu que tiver a necessidade?
Alguém vai me cuidar? Alguém vai me dar de comer? Alguém vai me visitar? Alguém vai cuidar de mim como eu gostaria, de fato? E aí temos também a lei de reprodução, que faz parte então do cuidado conosco, porque é a oportunidade de vida aqui. Nós só estamos fazendo um passeio, é esse o nosso objetivo hoje, tá? E já estamos no nosso tempo esgotado, mas vamos seguir correntinho aqui. E as outras são dos nossos deveres para com o próximo. A lei de sociedade, a primeira, já diz tudo, viver em sociedade. E nessa convivência nós vamos nos desenvolver muito mais, por isso que está ali a lei do progresso, lei de igualdade, que ninguém vai se achar melhor do que o outro, porque isso é um vazio, isso é uma roubada, né? Orgulho, vaidade, tudo isso nós vamos aprender em doutrina espírita, que são dissabores para o futuro, que são coisas que nos desequilibram desde agora e vão trazer sofrimentos no futuro. Lei de liberdade, como nós usamos a liberdade que Deus nos deu, exercitando o livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas aqui. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou hoje na palestra ou eu não vou? Eu vou assistir tal filme ou não vou? Eu vou ler uma obra que me instrua, que me ajude ou não? Como que eu vou ocupar o meu tempo? Lei de liberdade. E a lei que vão descrever os espíritos amigos e Allan Kardec como se fosse um guarda-chuva, assim, em cima das outras 9. É o fecho, uma síntese, que é a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, justiça de Deus, as leis de Deus têm como base a justiça. Ninguém vai sair impune, ninguém vai sair impune. Como dizia Jesus, nos ensinando já, até o último ceitil. Só que essa lei tem como base o sentimento do amor, que acolhe, que entende, que ampara, não que chuta, que desdenha, que é indiferente, não. Essa justiça, ela é magnânima, por isso que ela está sustentada no sentimento do amor. É Ele a expressão. Então nós não temos medo de Deus. Ele não é um tirano, Ele não é um vingador, Ele é um Pai, como revelou Jesus, e que vai nos acolher em todo e qualquer momento, que vai compreender tudo que nós fizemos, que nós vamos ter as agravantes, os atenuantes. Quando nós sabemos da situação, fizemos uma escolha errada, é mais crítico do que quando nós não sabemos, que nós fazemos sem intenção. Quando é com intenção é pior ainda, quando é só com culpa, eu sabia, mas ainda assim eu errei. Ok, eu nem sabia, eu tive prazer de fazer errado, eu tive prazer de maltratar. Estamos vendo as graduações? Então é lindo, porque abrange todo o nosso viver aqui. E a caridade, que é o amor em ação. A caridade é o coração no teu gesto, que é onde nós vamos nos irmanar, nos fraternizar verdadeiramente. Sempre que alguém precisar, eu estarei ali, disponível, disposto, não só disponível, disposto e querendo fazer, e ir fazendo. É diferente, eu estou disponível, tá? Ninguém me chama, eu também não vou. Não fui chamado, ninguém me chamou lá para ir fazer aquele trabalho. Outros eu vim, estou aqui, sou voluntário. Está lá acontecendo alguma coisa, seja na escola dos nossos filhos, seja nos nossos vizinhos ali, no centro comunitário, quero. A doutrina espírita não é circunscrita às paredes dos templos dos centros espíritas, das instituições espíritas. Ela é para toda a gente, para todo mundo, para qualquer horário da nossa vida. E daí, finalmente, a última parte, ela vai nos falar do quê? Das esperanças e consolações, e só tem 2 capítulos, que são assim, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. Então, a lógica aqui dessa estrutura é: exercitamos ou cumprimos as leis que estavam no capítulo anterior?
ou não cumprimos? O que acontece quando nós cumprimos aquelas leis, seguimos aquelas leis? Os gozos aqui e também no mundo espiritual, ou felicidade, vamos colocar dessa outra palavra. As penas e felicidades aqui e no futuro, quando nós estamos alinhados com a lei divina, com as leis morais. E as penas aqui e também no futuro, quando nós não vivenciamos aquelas leis ou não vivemos segundo elas. Então ali nós vamos ver os efeitos das nossas ações, das nossas escolhas, tudo muito bem explicado. O que acontece comigo? Não só no futuro além túmulo, já aqui, nesta mesma existência, que eu já vou colher. Nós ouvimos na passagem inicial também, na leitura inicial. O que acontece comigo já em alguns anos, quando eu deterioro esse corpo? Lá na mocidade, um monte de bebida, um monte de cigarro, um monte de coisa. Já falamos dos atenuantes e dos agravantes, quando eu sei, quando eu não sei. O que é bom, o que não é bom para mim. O que acontece? Vai perecer mais rápido, não é lógico? Pois vão aparecer as doenças mais cedo. Quando elas não são de causas anteriores, tem as causas nessa encarnação e as de outra vida. Então, as que são daqui, nós às vezes já começamos a colher aqui mesmo, no sentido aqui desta mesma encarnação. Então, não é um futuro muito distante, é um futuro recente, é um futuro para breve, para logo, e que nós já vemos colher. Talvez os irmãos que já estão aí há mais tempo no movimento espírita, ou mesmo nem muito tempo, porque o que conta é a vivência, a entrega de assimilar, e é isso que os espíritos queriam com essa revelação, e que Allan Kardec lutou tanto para que essa doutrina chegasse até nós, que ela fizesse diferença na nossa vida. E diz ele, em um outro momento, que se a doutrina espírita fizesse diferença na vida de um só homem na Terra, já teria valido a pena todo o trabalho. Só que ela já faz diferença na vida de muitos, e os exemplos estão aí. E quem vive, quem é espírita há 1, 2, 3, 10 anos, não importa, se aceitou essa empreitada, esse desafio de viver doutrina espírita, vai notar a diferença. Vai notar. Em si, está menos impaciente, se está menos intolerante, se está menos raivoso, está menos descontente, está admirando mais a natureza, os outros, vendo obra de Deus ao seu derredor, vendo a obra de Deus do seu irmão ali, é outra obra de Deus, outra obra divina, como eu sou, valorizando mais o seu corpo físico, as suas horas, o seu tempo. Tudo isso é doutrina espírita na nossa vida. Presente a cada minuto, nos convidando à mudança, nos convidando a sermos diferentes para melhor, nos convidando a sermos mais felizes e sustentada nos ensinos de Jesus, porque o seu tríplice aspecto, ciência, que ela nasceu dos fenômenos mediúnicos, da pesquisa das comunicações dos espíritos conosco, depois dali de todo aquele material, daqueles ensinos, daquelas mensagens, daquelas falas e psicografias, Kardec percebeu que existia uma lógica, tinha muito ensino ali. Daí nasceu a filosofia, respondendo aquelas questões básicas: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que vai acontecer comigo. Só que ele percebeu algo a mais, que tudo isso tinha conexão com o que Cristo já tinha ensinado. As consequências que estamos lá na última parte do Livro dos Espíritos tem tudo a ver com o que Jesus ensinou. E aí, o terceiro pilar ou aspecto da doutrina espírita, que é o religioso, que é o cristianismo. O cristianismo lá das origens, o cristianismo que Jesus nos legou, só os ensinos, nada de aparato exterior, nada, porque se tudo que foi colocado foi depois e pelos homens.
faz parte de outras religiões, nós respeitamos, sem sombra de dúvida. Mas espiritismo é cristianismo genuíno, lá no início. Cristianismo que Jesus nos legou, as suas mensagens. Por isso que nós viemos aqui e às vezes vem dizer, não tá, mas vocês não têm isso, vocês não têm aquilo. Não tem a doutrina espírita, não tem. O centro espírita tem os elementos aqui necessários à transmissão da mensagem. Tem casa que vai ter um microfone por causa do tamanho. Aqui nós temos a transmissão, temos a TV para projetar alguma coisa, o computador, precisamos da energia elétrica, da iluminação, precisamos das cadeiras para sentar, para aguentar um tempo maior, porque de pé nós cansamos mais rápido. É por isso que tem essa organização, essa estrutura. Só isso. E Jesus pregava na natureza, nós podíamos até fazer na natureza, mas nós, como tem a chuva, tem o frio, quem dera nós pudéssemos estar, por exemplo, agora embaixo do mar. Que maravilha! Era assim que Jesus pregava. Não dispomos de nada que era exterior, nos remetendo direto à fonte divina que é Deus, nos remetendo à sua obra, à sua criação, que está na natureza, que é o outro ser humano que nós vamos encontrar. Então a doutrina espírita é uma coisa linda, é uma dádiva, é um tesouro, é um presente que muitos de nós ainda não sabemos valorizar, mas que estamos aprendendo a valorizar. E a maneira, talvez, de melhor valorizarmos esses ensinos é procurando vivenciar, procurando colocar em cada instante da nossa vida o que ela está ensinando. A mensagem que nós escolhemos para finalizar a nossa conversa de hoje, eu trouxe algumas cópias, se os irmãos depois quiserem ficar, é um trecho do livro Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito é André Luiz. E o título é O Espiritismo em Sua Vida. Reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que despendemos a própria existência. O corpo é o engenho vivo que nós recebemos com os tributos da hereditariedade para transitar no planeta. Eu não vou ler tudo, tá? Vou ler só alguns trechos. Por tempo variável, máquina que funciona tal qual o estado vibratório da nossa mente. Interação, corpo e alma, corpo e espírito. A família é o grupo consanguíneo em que forçosamente nós nos vinculamos por causa do passado ou por imposições de afinidade com vistas a quê? Objetivando o quê? Burilamento pessoal. A nossa profissão, nosso serviço de cada dia para nós sobrevivermos, para nós nos mantermos aqui, são atividades que nos constrangem à repetição diária, mas que buscam também um aprendizado compulsório para nós recapitularmos experiências imperfeitas do passado e para adquirirmos competências para projetos futuros. Treinamento para conquistas maiores. Treinamento precisa de repetição. Provas são lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho e que somos compelidos a rememorar e a aprender. Prova é onde nós vamos demonstrar se aprendemos ou não, por isso que é rememoração. Doenças, problemas que nós carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Condição, a nossa condição social é o meio merecido que nos facilita ou dificulta as realizações materiais, porque às vezes nós precisamos passar pela dificuldade de realização e não pela facilidade. Então o meio onde nós estamos está perfeitamente correto, conforme os débitos e créditos adquiridos. Todas as
situações da existência humana são deveres a que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. A doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual, porque é um conhecimento, amados, muito amados, à frente do universo, habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade, a crescer e nos aprimorarmos para esferas superiores. E finaliza André Luiz: pense no valor do Espiritismo na sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade hoje, de ter felicidade com a vida hoje, planificada, a vida planificada, se sentir cheio de bênçãos, porque nós somos cheios de bênçãos. Hoje, não é amanhã, depois que nós vamos desencarnar só. É hoje já. A felicidade é para hoje, dentro das devidas limitações, como nós aprendemos com a doutrina. A felicidade possível para o ser encarnado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês. Que nós tenhamos muitas alegrias, procurando vivenciar a doutrina espírita. E mesmo que nós não consigamos, eu não consegui, hoje não deu, não tem problema. Prossigamos. Hoje não consegui dar aquele passo, hoje eu fui intolerante, impaciente, estava no desamor, estava na guerra íntima. Tem problema. Prossigamos. É isso, não desanimar. Saber que nós estamos suscetíveis a erros ainda, porque ainda estamos imperfeitos. Mas o nosso destino é a perfeição, felicidade plena. Mas hoje nós já podemos nos sentir plenos de vida, plenos de bênçãos, de estímulos para prosseguir, para perseverar, para mudar. Um grande beijo no coração. Tá? Muito obrigada.